Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Deus sara, Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara, Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara, Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Com o óleo da tua unção, com o óleo da tua unção, com o óleo da tua unção. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz, Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor realmente possa sarar esta nação, que Ele tenha misericórdia, que nos cure, que nos liberte, e que só Ele tem esse poder, que Ele tenha misericórdia dos teus filhos. Esta noite vamos ler o Salmo de número 16, onde diz: guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor, tu és o meu Senhor,
Tudo que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer está na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses traz muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito, e nada pode me abalar. Por isso meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro, porque tu, ó Deus, sempre me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Amém? Esta é a palavra do Senhor para nós nesta noite, né? Aqui o salmista fala, como é bom estar na companhia daqueles que servem ao Senhor, né? E que quando nós deitamos, nós temos a certeza de que Deus está conosco, né? Na correria do dia a dia, né? Às vezes nós até nos esquecemos, mas quando nós repousamos nossa cabeça à noite, né? É para que nós temos que agradecer a Deus, porque nós temos a certeza, porque foi Ele que cuidou de nós, é Ele que nos livrou, que nos libertou, Ele que fez tantos milagres durante o dia que nós nem percebemos. Mas podemos deitar a nossa cabeça, dormir em paz, sossegado, porque nós sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós. Então é muito bom ter essa certeza, é muito bom estar na presença do Senhor. Como é agradável, como é admirável saber que nós temos um Deus tão maravilhoso, um Deus que mesmo quando nós não merecemos, Ele está ali presente. Ele está cuidando, Ele sempre está estendendo as tuas mãos para nos levantar quando nós caímos. Em meio a tantas aflições, o Senhor vem, nos liberta, Ele nos cura, Ele nos salva. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos louvar esse Deus, que nós possamos dar graças, dar toda a nossa glória, que toda a honra seja para esse Deus maravilhoso, porque só Ele pode nos livrar do mal. Só Ele pode nos dar forças para enfrentar tantas guerras, tantas lutas espirituais que vêm contra nós. Então, se não é a mão do Senhor, nós talvez nem estaríamos mais aqui. Só estamos aqui graças a Deus. É graças a esse Deus Santo, esse Deus poderoso que nós amamos e que deu a vida por nós, deu a vida do seu único filho a morrer naquela cruz por nós. Então, que nós possamos agradecer ao Senhor, que nós possamos engrandecer teu santo nome, porque Ele é digno toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, vamos orar nesta noite, vamos abrir nossos corações, pedir ao Senhor que Ele fale conosco, né? Que Ele não nos deixe enfraquejar, que Ele não nos deixe cair em tentação, mas que a tua mão esteja sobre nós, que a tua mão santa e poderosa esteja sobre nossas famílias, sobre os nossos entes queridos, que Ele continue nos amando, nos protegendo, porque sem a graça de Deus, nós não seremos nada, nós não ficaremos de pé. Se nós aqui estamos, é porque Ele tem misericórdia de nós, é porque Ele luta por nós. Então, que nós jamais saímos da presença de Deus, que o Senhor jamais venha nos deixar cair em tentação, que não nos deixe desviar dos teus caminhos, meu Pai. Esteja conosco,
né? Abra seu coração, fala com Deus. Adore esse Deus maravilhoso. Pai Santo, Pai Poderoso, em nome do teu amado Filho Jesus, Senhor, que neste momento nós engrandecemos o teu santo e adorado nome, Pai. Que o teu santo e doce Espírito, Senhor, venha e derrama sobre nós da tua graça, do teu poder, Senhor. Nos livra, Pai, de todo mal, de todas as lutas, de todos aqueles que tramam contra nós, Senhor. Liberta-nos, Senhor, perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas, Pai. Não somos dignos de Ti, Senhor, mas pedimos que, pela Tua misericórdia, Senhor, que o Senhor tenha compaixão de nós, Pai. Que o Senhor nos fortaleça, que nós possamos a cada dia sentir mais sede do Senhor, Pai. Esteja presente entre nós, envie teus anjos, Senhor, que teus anjos estejam ao nosso redor, nos guiando, nos protegendo, que o Espírito Santo venha, Senhor, e nos transforme, muda o nosso jeito de agir, de pensar, de falar, que nós possamos ser transformados, Pai. Que nós possamos, Senhor, a cada dia, Pai, abrir nossos corações e ouvir aquilo que o Senhor tem a falar conosco, Pai. Fale conosco, Pai. Eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Eu quero sentir a Tua presença, Pai. Fortaleça-nos, ó Deus. Visite, Senhor, nossos lares, nossas famílias, Senhor. Tenha compaixão, Senhor. Liberta, salva, Senhor, aqueles que ainda não acordaram, aqueles que ainda não têm intimidade contigo, meu Pai, aqueles que ainda não conhecem o nome poderoso do Senhor Jesus, Pai, que eles venham acordar, que eles venham, Senhor, sentir sede da Tua graça, sentir sede de estar na Tua presença, meu Deus. Ô Espírito Santo, opera milagres, opera maravilhas, Pai. Nós precisamos do Senhor, Pai. Como nós somos dependentes de Ti, Senhor. Sara esta nação, Senhor. Olhe pelo nosso Brasil, olhe pelo Teu povo, Pai. Espírito Santo, tenha compaixão de nós, tenha misericórdia, Senhor. Não deixe nos fraquejar, Senhor, mas que nós continuemos firmes na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor, Pai, porque só do Senhor vem a nossa força, só do Senhor, Senhor, vem a coragem de enfrentar as lutas de cada dia, Pai. Não nos deixe, Senhor, não nos deixe só, Pai. Tenha piedade, tenha misericórdia de nós, Pai. Perdoa-nos, Pai. Perdoa, Senhor, dos momentos que pecamos, até mesmo sem perceber, até mesmo sem querer, Pai. Muitas vezes nós pecamos no falar, no pensar, no agir, Senhor, e muitas vezes não nos demos conta dos nossos pecados, Pai. Mas o Senhor sonda nossos corações, o Senhor nos conhece, Pai. Então esteja conosco, Espírito Santo. Purifica, limpa nossos corações, Senhor. Transforma-nos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Esteja conosco, para a honra e glória a Teu santo nome. É o que nós oramos e já Te agradecemos. Amém. E graças a Deus. No início era essa palavra,
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Que a gente aprenda isso, que a gente viva isso. O nome de Jesus é o nome mais importante que nós temos que seguir. Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês, está lá em Apocalipse, capítulo 19. No versículo 7 até o 10. Quero falar com vocês sobre as bodas do Cordeiro. Mas antes da gente falar sobre isso, hoje a nossa Santa Ceia, né, a gente faz a unção dos dizimistas, né, dos ofertantes. Então eu vou chamar a pastora aqui na frente para estar fazendo a oração, né, como ela sempre faz. E está ungindo os dizimistas todos, os ofertantes. Você que está em casa, que dizime e oferta também, sinta-se ungido em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, consagramos a Ti, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas de amor, Pai. Que o Senhor venha, manifesta a Tua graça, manifesta a Tua glória sobre nós, Pai. Prospere, Senhor, em nossas vidas, prospere, Senhor, neste lugar. Que o Senhor prospere nas nossas vidas física, espiritual, material, Pai. Dai-nos a graça, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós entregamos a Ti o nosso melhor nesta noite, Pai. Que o Senhor possa receber com alegria, Senhor, pois a Tua graça nos basta, Senhor. Esteja conosco, dai-nos o pão de cada dia, Senhor. Que jamais venha faltar o alimento na mesa do meu irmão, da minha irmã, Senhor. Multiplica, Pai. Dai-nos em abundância, Pai. Eu Te louvo, eu Te agradeço, Pai, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos dado em abundância, Pai. Que o Senhor continue prosperando em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te louvo, eu oro e já Te agradeço. Amém. Amém, glória a Deus. Hoje é a nossa Santa Ceia.
né, para a gente comer o pão do céu, o nosso maná, para a gente suportar mais um mês, né, com tanta confusão, tantas ideias, tantas coisas ruins e boas correndo ao encontro de todos nós, né? Mas vamos ver então o que fala na palavra do Senhor sobre as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, no versículo 7 até o 10. Diz assim a palavra do Senhor: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então cai aos seus pés para adorá-lo. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém? Glória a Deus. É uma passagem complexa, né? Mas é uma passagem que nos mostra como será o final, né? O mais interessante é que as bodas do Cordeiro ocorrem enquanto o mundo enfrenta o período de tribulação. É durante a tribulação, após o arrebatamento, né? A gente já foi arrebatado e a gente pode perguntar: será que as bodas do Cordeiro vai durar 7 anos? Do mesmo jeito que a tribulação? E a resposta é não. O que acontece aqui é que as bodas ocorrem no céu, ou seja, no mundo espiritual, porque o Apocalipse 19:11, ele mostra claramente que em seguida o Senhor Jesus regressa do céu em seu aparecimento glorioso. Então, logo após as bodas, né, a gente vê lá em Apocalipse 19:11, fala assim: vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. E era Deus descendo para fazer o julgamento aqui na terra. Também no episódio do arrebatamento, lá em 1 Tessalonicenses 4, no 13, né, afirma que somos arrebatados e direcionados aos céus para comemorar as bodas com o Senhor. Diz assim, né, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, ou que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois cada ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolei-vos uns aos outros com essas palavras. Essa passagem, né, ela explica quase tudo. Está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, né, e ela fala basicamente detalhado, né, tudo o que vai acontecer. A gente normalmente procura em Apocalipse para saber, né? E isso está escrito em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Então, ele explica direitinho, né? Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto às pessoas que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então, se a gente acreditar, né, que Jesus morreu e ressuscitou, cremos que Deus trará mediante Jesus aqueles que nele dormiram. Então, todos aqueles que morreram voltarão.
nesse momento, ele está dizendo, né? Pois dada a ordem, o ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá do céu. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados. Então, quem ainda estiver vivo antes não foi arrebatado, né, que ficou aqui, eles serão depois arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontro com o Senhor. O que temos que aprender e nunca nos esquecer é que o mundo espiritual é atemporal, ou seja, não está sujeito ao tempo do mundo físico. É um negócio complicado, né? Porque nós estamos tão afeitos ao mundo, nós estamos tão afeitos ao local, às coisas, sabe? Que para nós, tempo é tempo. Né? A que horas são agora? 20 para as 8. É 20 para as 8. 8 horas tem que fazer tal coisa, 8h30 tem que fazer tal coisa, 10 horas tem que dormir, 5h30 da manhã tem que levantar. Tempo para nós, não é atemporal, nós não somos atemporais. Nós vivemos dentro do tempo. Nós temos um tempo para falar aqui, nós temos um tempo em casa, nós temos um tempo para comer, nós temos um tempo para dormir, nós temos um tempo para tomar banho, nós temos tempo, nós vivemos através do tempo. Mas o mundo espiritual, ele é justamente o contrário, ele é atemporal, ele não depende. O mundo espiritual, 100 anos é um minuto é 200 anos, sabe? Não tem como falar. Então, é muito difícil a gente entender quando, às vezes, Jesus fala assim, eu voltarei. Né? Quando Jesus voltar, é atemporal. Então, como é que eu vou saber? Jesus vai voltar daqui 200 anos, daqui 50 anos, vai voltar amanhã. Como que eu vou saber isso? Você não tem tempo, você não tem como medir isso. Né? Então, no mundo espiritual, o tempo é sempre presente, não existe sequência de passado, futuro, não existe. O tempo é um tempo só. Né? Para Deus, ele está no início, no meio e no fim, tudo junto. E porque ele é o início, ele é o meio e ele é o fim. Então, do mesmo jeito que ele está com Adão, ele já está lá com João no Apocalipse, entende? Ele já não tem como explicar isso, não tem lógica. A gente explicar isso vai ficar mais confuso, porque a gente não consegue, o nosso cérebro humano não consegue entender tudo isso. Mas lá em Eclesiastes 3,14 fala assim, descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre, e isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Deus sabe tudo que nós fazemos, né? Não importa a gente se esconder, né? A gente vai embaixo da cama se esconder para fazer alguma coisa errada, não adianta. A gente falar alguma coisa escondida, ninguém escutou. Mas Deus escutou. Você pensou alguma coisa, Deus está sabendo o que você pensou. Não tem como esconder as coisas de Deus. Portanto, no mundo espiritual não existe o conceito de tempo, mas existem ações consumadas e ações eternas, ações que Deus fez e vai ficar para sempre. Por isso, para todos aqueles que forem arrebatados, eles não sentirão que no mundo físico já se passaram 7 anos entre o arrebatamento e a ceia. Então, quem for arrebatado, a ideia é essa, né? Que a gente seja arrebatado. Nem todos concordam com isso, tá? Existem vários, vocês já estudaram, vocês sabem que tem várias vertentes. Uns acham que não é assim, outros acham que é depois, que é antes, que é meio, que é tal. Então, cada um acha de um jeito. Mas eu vou explicar do jeito que eu concordo. Também não sei se está certo, mas é o jeito que eu acho certo, né? Jesus vai descer, vai vir e arrebatar a igreja. E vai ser a ceia do Cordeiro, né? Vai ser nesse momento. E depois de 7 anos que vai ser o julgamento, que ele vai vir buscar aqueles que ficaram e se arrependeram, vai subir também. Porque muita gente não vai subir no primeiro momento, mas vai subir depois no segundo momento. Por quê? Porque eles vão passar esses 7 anos e vão perceber, nossa, que burrada que eu fiz. Eu não acreditei em Jesus, mas agora eu acredito. Entende? Vai ter muita gente. Vai ter aqueles que vão se entregar para o anticristo e boa, não estou nem aí. Né? Estou nem aí, né? E vamos que vamos. Mas tem aqueles que vão se arrepender e vão entender que o anticristo não é coisa boa.
Ele pode até parecer no primeiro momento, né? Tem muitas coisas que parecem muito bom no primeiro momento. Se você usar, eu nunca usei, tá? Mas se você fumar um baseado, dizem, né? Que é uma delícia, você dá aquela tragada, você... né? Eu passo por isso com pressão alta, né? Quando a pressão sobe, eu fico assim também. Mas não é maconha, é pressão alta, né? Não. Aí tem que tomar um remédio para voltar para o chão de novo. Mas o baseadão lá, ele faz isso, né? O cara dá aquela fumada, ele não vê mais nada, não dói mais, ele não sente mais. O banco está negativo, tô nem aí, né? Tá com problema lá com a mulher, com o marido, com o filho, tá nem aí. É por isso, é para fugir do mundo que o cara começa a usar, né? E depois acaba se acostumando com aquilo, né? Mas não é esse o caminho, né? Nós temos que enfrentar a realidade. Enfim, Jesus comemora o casamento com a noiva, a igreja, né? Que amou mais a Cristo do que a própria vida. As bodas do Cordeiro são detalhadas aqui através de uma grande ceia de Jesus com o seu povo santo. Então, essa bodas do Cordeiro é quando Jesus recolhe essa igreja. Gente, a gente tem sempre que estar pautando, né? Quando ele fala recolhe a igreja, não significa que ele vai levar a Assembleia de Deus. Não significa que ele vai levar a Quadrangular, que ele vai levar a Agnus, que ele vai levar a Igreja Católica. Ele vai levar a igreja que está aqui dentro. Tem muito, como nós falamos hoje, tem muita gente que está dentro da igreja, mas não é igreja. Ele está dentro da igreja, mas ele não é igreja. Então que a gente aprenda a ser igreja e que a gente seja igreja, porque a hora que Jesus voltar, ele vai levar a igreja que está aqui dentro. Ele não vai levar essa sala aqui. Ele não vai levar os templos maravilhosos, o templo de Salomão lá do Edir Macedo, vai ficar aqui. Entende? Quem vai subir vai ser as pessoas que estão lá dentro e que tem a igreja aqui. Ó. Aqueles vão subir. Em Efésios 5:27, existe uma descrição maravilhosa de como a igreja se apresentará diante de Cristo. E apresentá-la. Estou ruim de ler hoje, gente. Acho que eu estou com dislexia. E apresenta-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Essa é a descrição da igreja. É uma igreja que infelizmente a gente não está vendo hoje. A maioria da igreja hoje, ela não está mais desse jeito, né? Uma igreja gloriosa, sem mancha e nem ruga, mas santa e inculpável. Onde está essa igreja? Mas nós não podemos simplesmente falar, não tem mais, a igreja mudou, não tem mais. Ou a gente aceitar isso, né, que mudou e não tem mais jeito, ou a gente falar, não tem jeito mesmo, estou fora. Não, nós temos que lutar para que essa igreja se apresente dentro de mim. Eu não consigo fazer nada por você. Eu posso orar por você, mas não sou eu que converto você. Isso é uma coisa que a gente tem na nossa cabeça, que a gente acha que a religião converte, o pastor converte, a diaconisa converte, aquela mulher de oração, ninguém converte. Quem consegue mudar o nosso coração, que converter é isso, é só o Espírito Santo. Então, quando vocês veem uma pessoa que não está agradando a Deus pelo seu conceito, porque às vezes a gente também está errado, nem sempre o meu conceito de agradar a Deus é o mesmo de Deus. Entende? É complexo, né? Porque cada um de nós pensa de um jeito. Eu penso que para agradar a Deus eu tenho que fazer isso, isso, isso. Aí eu venho com você, você fala, não, mas para agradar a Deus tem que fazer isso, isso. É diferente do meu conceito. E ela pensa diferente. Qual é o certo? O único que pode responder é Deus. Então, quando você acha que o seu conceito está certo, coloque na mão de Deus. E não adianta ficar falando, mas Jesus faria isso? Será que Jesus faria isso? É meio complicado. Jesus ele veio para fazer uma coisa totalmente diferente do que nós aqui. Ele veio trazer a salvação para todos nós. Nós existimos para ser salvos. Nós não levamos salvação para ninguém.
Nós levamos Jesus, nós levamos a palavra, mas não levamos salvação. Porque agora Jesus não, Jesus trouxe a salvação. Jesus veio para morrer por nós. Então não tem como, sabe, não tem cabimento eu falar assim, mas nós temos que viver como Jesus viveu. Sim, Paulo fala isso, nós temos que ser discípulos de Jesus, né? Imitar Jesus. Imitar significa fazer coisas parecidas, mas nós não conseguimos ser Jesus, porque não dá para ser, gente, não tem como dar a vida pelo irmão. É isso que ele pede às vezes para a gente, né? Em algumas passagens ele pede para a gente dar a vida pelo irmão. Quem consegue dar a vida pelo irmão? Nós não conseguimos. E tem muito mais coisas que ele pede e a gente não consegue fazer. Mas se nós imitarmos ele, na grande maioria das coisas que ele fez, já estaria bom. Se a gente tentasse ser parecido com ele, já estaria bom, né? Então tenta ser como Jesus. Mas não adianta ficar falando, né? Mas Jesus, será que Jesus faria o que você está fazendo? Ué, não sei. Como é que eu vou saber? Foi 2000 anos atrás. Jesus criticava os políticos da época. Não criticava? Vocês acham que Jesus era santinho assim de falar não? Religião não tem nada a ver. Ele falava raça de víboras, como João falava. Vocês estão traindo o nome de Jesus, o nome de Deus. Vocês estão traindo. Vocês estão roubando no templo. Ele falava. Aqueles eram os políticos. Não tinha político como hoje. Os políticos de Jerusalém eram aqueles sacerdotes. Eles eram o dono da bola. Era eles que mandavam. E Jesus criticava. Jesus descia a lenha naquele povo. Agora hoje a gente fala de política, as pessoas falam, não mistura política com religião. Tá bom. Para você tá certo assim. Viva assim. Quem sou eu para criticar, né? Mas eu não concordo. Não é para a gente ser como, pelo menos imitar Jesus. Não vamos ser igual, mas imitar. Ué, eu tenho que imitar Jesus quando ele fala assim, dá a sua capa para outra, eu tenho que imitar. Dá a sua face para ele bater, eu tenho que imitar. Eu tenho mesmo. Mas na hora que ele critica o político, aí eu não posso imitar Jesus. Aí não, Jesus é só amor. Ele é amor. Mas olha quando ele fala para aquela prostituta, não fala? Ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Mas vá e não peques mais. Ele não falou, vá e continue transando com todos os homens da cidade. Que é isso que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir isso. Vá e faça o que você quiser. Isso é a religião que nós amamos. Não é fácil. Não é tão simples como ele fala. Jesus falou que ele trouxe a espada. Ele trouxe a espada porque ele sabia que ia ter divisão. Em nome de Jesus ia ter divisão. Nas próprias casas ia ter pai contra filho, mãe contra filha. Ele fala isso na palavra. Então nós pregamos um Jesus que não existe. Nós pregamos um Jesus que nós criamos, sabe, na nossa cabeça, aquele mito de Jesus ser um cara que ele só, né, ele anda assim, que nem os hippies, né? Paz e amor, todo mundo na boa, né? Não precisa fazer nada, não precisa cuidar de nada. E não é assim que Jesus viveu. Jesus criticava, Jesus era político mesmo, ele participava. Então que a gente aprenda a ser como Jesus em tudo, né? Não só em algumas coisinhas que agrada a todo mundo, né? Apocalipse 19:8 também diz que a noiva se vestirá de linho fino, que significa esse povo, que significa ser santo e justo, né? Seguramente será uma festa gloriosa e inesquecível, simplesmente a maior festa de todos os tempos. Esse casamento da igreja, né? O noivo vai chegar e vai levar a noiva, que é a igreja. Somente esse motivo seria mais do que suficiente para que jamais a gente se desviar da palavra. Um segundo sequer, né? Só de a gente saber disso, mas isso parece que não está agradando mais, né? Quem são os convidados para a ceia, né? A ceia do Cordeiro são a segunda fase da comemoração das bodas em si. No Apocalipse 19:9 diz assim, né? E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Felizes nós, se formos convidados para o banquete.
A primeira são as próprias bodas do Cordeiro, né? Em Apocalipse 19:7 fala: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se aprontou. Nós temos que estar pronto. Às vezes a gente se desvia, a gente sai dos trilhos e a gente não consegue ficar pronto. Haverá convidado para a ceia? Amigos do noivo e da noiva vão ser os convidados. Quem são eles? A resposta está em João 3:29, né? João Batista diz: a noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende, e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. João Batista foi um dos últimos santos que nós tivemos. Ele anunciou que a chegada do Messias era iminente e pregou o arrependimento. Portanto, os santos do Velho Testamento estarão entre os convidados para a ceia das bodas, né? Haverá também outros convidados que serão justamente os que morreram durante a tribulação, mas aceitaram a Cristo. Eles não vão estar no casamento, junto com a igreja, mas eles vão estar assistindo. Eles não se curvaram ao anticristo. Lembre-se que a ceia vai ocorrer em Apocalipse 19, que nós lemos já, né? Na terra onde existe a ideia de tempo, já se passou 7 anos. E Jesus está prestes a voltar. Chegou o momento de Jesus voltar à terra e derrotar o anticristo. Destacamos, no contexto bíblico, que 4 dias ou anos históricos para a humanidade, né? Então, isso que é duro, né? Quando às vezes na Bíblia está escrito 4 dias, pode significar 4 anos, 40 anos, 400 anos, 4 séculos, a gente não tem ideia, né? E a gente destaca os 4 dias, né? O dia de Cristo, que diz respeito especialmente ao tempo de 7 anos, nos quais a igreja estará no céu, e simultaneamente ocorrerá na terra a grande tribulação, que está lá em Filipenses 1:10. Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então, essa tribulação, ela vai servir para isso, para a gente discernir, né, o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis. Então, aqueles que não conseguiram ser puros antes, eles vão ter 7 anos para mudar o seu conceito. Eu sou cético nessa parte, viu? Eu acredito que aqueles que não forem, vai ter muito pouco que vai se salvar. Que a maioria vai continuar cético do mesmo jeito. Do jeito que o povo é hoje, tomara que eu esteja errado, né? Tomara que eu esteja errado, que a maioria se salve, mas do jeito que o povo é hoje, não acredita em nada. Dificilmente vão acreditar nisso. Talvez se eles virem que sumiu todo mundo, né? Quem sabe, né? Falou, mas sumiu todo mundo? Quem sabe eles olham e falam, nossa, é melhor me arrepender. Os crentes mentirosos de hoje vai ficar verdadeiro? Pode ser. Pode ser. É verdade, pode ser. Porque os que estão fora mesmo, dificilmente vai se converter, né? Não vai. Vai pensar que foi uma abdução, que veio o ET aqui e tirou todo mundo. Existe também o dia do Senhor, a manifestação pessoal e visível de Cristo no final da grande tribulação, e vai durar 1000 anos, que é o milênio, né? Está lá em 1 Tessalonicenses 5, que diz assim: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. E tem o dia de Deus, que é o tempo do juízo final e a restauração de todas as coisas, o começo do reino. 2 Pedro 3,12 fala, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e novas terras, onde habita a justiça. Então, vocês veem que tudo está desenhado, né? Está tudo escrito na palavra de Deus, tudo que vai acontecer, tudo como será. É lógico, infelizmente, a palavra ela é de dupla interpretação, né? Ela dá uma interpretação dúbia. E muitos entendem como eu estou falando aqui, outros entendem de outra maneira.
Então cada um entende do seu jeito. Esse é o grande mal, é o grande problema. E a gente precisa orar a Deus para que a gente consiga entender da maneira certa. Eu procuro entender da melhor maneira sempre, nem sempre, como eu falo, não sei se eu estou certo também. Eu espero que Deus esteja me orientando da maneira correta, né? Mas eu tenho certeza que se alguém aí que defende outro tipo de situação vai olhar e falar, mas não é assim que funciona. Não, porque vai ser de outro jeito. E tem outros jeitos. Nós temos 4 maneiras que são descritas no final dos tempos. O dia de Cristo abrange 3 fatos escatológicos especiais, que são o encontro da igreja com Cristo nas nuvens, né? O tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. As características das bodas, né? Pela ordem normal dos acontecimentos escatológicos, esse evento deverá acontecer no céu. Quando João declarou, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia, aleluia, ele identificou naturalmente o lugar. Tá? Então nós vamos, a ideia é, porque não tem outra explicação, né? Aí a gente vai pensar na lógica e não tem lógica, mas enfim, só para... A terra vai estar habitada pelo anticristo. Na terra vai ficar todos aqueles que não são igreja. Então, essa igreja que ele tirou da terra, não pode estar na terra, não tem como estar na terra, tem que estar em outro lugar. Porque não são só os mortos que vão subir, né? Os mortos vão sair dos túmulos e ressuscitarão em Jesus. E os vivos também vão, pelo que diz a palavra, né? Nós vamos todos, vai misturar todo mundo lá, vivo, morto, vai estar todo mundo lá, com um novo corpo, resplandecente, né? Sem mácula, né? Como diz a palavra. E nós vamos estar em outro lugar. Então, a gente não sei se vamos... A gente está dizendo céu, porque a própria palavra também fala isso, né? Que João declara isso, né? Ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão. Era todo aquele povo salvo, toda a igreja que estava lá, que dizia aleluia. E ele identificou esse lugar. Alegria e triunfo pelas vitórias do Cordeiro são demonstradas. E em seguida surge a noiva do Cordeiro, já glorificada, coroada e preparada para o glorioso casamento. Olha que maravilha. Entendemos então que o céu é o lugar mais adequado para esse acontecimento. Né? Não tem outro lugar, não tem como, né? Aí já entra aquelas pessoas que falam, mas que céu? Onde que tem céu? Não tem céu. Né? É um lugar atemporal. Né? É um lugar de Deus. Nós não vimos o céu, não tem como. E os participantes das bodas? O casamento é de Cristo com a igreja, mas os convidados são muitos. De acordo com Daniel, o Israel salvo da grande tribulação e os santos do Antigo Testamento são os convidados especiais. No céu, as bodas são da igreja com o Cordeiro. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva. Está lá em Apocalipse 19, né? E a sua noiva já se aprontou. Em Mateus 22, ele fala, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho, enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo que viesse, mas eles não quiseram vir. Lembram dessa passagem? Que ele convidou, né, mandou o servo convidar, e todo mundo deu uma desculpa para não ir. E ele pegou e falou, então agora você volta, pega todos os maltrapilhos, os mendigos da rua e traz tudo para cá. Aí ele fala para aquelas pessoas que chegaram, vocês vão todo mundo tomar banho e trocar de roupa. Vão botar a roupa para o casamento. E aqueles que não quiserem trocar, aqueles que não quiserem mudar a vestimenta, vai jogar no fogo do inferno. Está assim a palavra. Dura, né? Fala, porque hoje, né, que esse bando de Maria Mole que nós temos aí, que não pode falar nada, tudo que você fala, né? Vai para o inferno sim. Não quis mudar a roupa, o que é mudar a roupa? O que ele está falando? Aqueles que não aceitaram vir para a festa, já vão queimar mesmo, deixa quieto, não quer vir? Aí, recolhe aqueles que estão pelos caminhos, né? Como Jesus fala, pega os pobres, a igreja é para isso, para os doentes, para aqueles moribundos, não é? Você traz tudo para dentro da igreja, drogado, prostituta, homossexual, traz tudo, não tem problema, é para trazer mesmo.
Só que daí ele fala, dá um banho neles. Estão tudo fedido, dá um banho. Aí você pega a roupa nova que eu tenho lá e põe a roupa neles. E eles vão ficar novas criaturas. Mas tem aqueles que vão dizer, banho não. Roupa nova não. Eu só quero vir comer e ir embora. Não estou nem aí para esses. E são aqueles que entram nas igrejas. Entram nos templos. Né? Tem pessoas na vida deles. Mãe, pai, avô, avó, Maria, esposa, né? Orando por eles. Tentando cuidar. Tentando, às vezes, colocar numa clínica para tentar sair das drogas. Tentando ajudar. Mas eles não querem tomar o banho. Eles não querem colocar roupa nova. E a palavra é bem clara. Fala, joga eles. Onde vai haver o ranger de dentes, vai queimar. Né? Aí a gente fala assim, então Jesus não tem perdão? Tem perdão. Mas o próprio Jesus conta essa história. Se vocês quiserem ver, está lá em Mateus capítulo 22. No versículo 2 em diante. Tá? Toda a história. Entende? Fica fácil de ver. Então esse Jesus que eles pregam hoje, que é só amor, que só fala coisa boa, que é maravilhoso, que aceita tudo, você pode ser o que você quiser, que Deus aceita. Ele não existe, gente. Não sei aonde que inventaram esse Jesus. É um Jesus para agradar as pessoas. E não é assim que a gente tem que trabalhar, não é assim que a gente tem que viver. Nós temos que entender que Deus, Ele não existe para nos agradar. É o contrário. Somos nós que temos que agradar a Deus. E as pessoas estão esquecendo disso. Então a ideia é essa. É que a gente, que a gente faça o que quiser, né? E Deus tem que agradar a gente. Então Deus tem que dar uma boa vida. A gente ora por prosperidade. Deus tem que dar prosperidade para nós, porque senão eu não dou mais dízimo. Não dou mais oferta. Se não der prosperidade para mim, eu estou fora. Né? Se Deus não me curar, nem vou mais naquela igreja. Então, quer dizer, é Deus que tem que nos satisfazer. Mas é o contrário, nós mudamos o conceito, gente. Porque Deus, Ele se agrada de nós. Deus quer que nós sejamos prósperos. Deus quer nos curar. Deus não quer nem que a gente fique doente. A gente sabe disso. Mas o problema é que nós exigimos que Deus faça isso por nós. Como se Ele fosse obrigado a fazer. E nós não nos entregamos a Deus. Nós vamos naquela do, né? Ore por mim. Que Deus, né? Ore para mim para arrumar emprego. Ore por mim para me curar da minha dor. Ore por mim para o meu casamento que está ruim. É assim. Nós queremos que Deus conserte a nossa vida. Mas nós não queremos consertar a nossa vida com Deus. É complicado, né? Mas é tão simples de entender, não é? É tão simples. Eu sei que eu também não consigo fazer tudo isso. Eu falo aqui, mas nem sempre eu consigo fazer tudo que eu falo. E é complicado, é difícil. Mas nós temos que cada vez ir aprendendo um pouquinho. Né? Aprendendo um pouquinho. Então, toma cuidado com essa vida de depender, de pedir tudo para Deus e não ser de Deus. É aquele negócio, gente. Deus, Ele é um pai amável. E por mais que o filho odeie o pai, quando ele pede alguma coisa para o pai acaba fazendo. Então Deus faz muitas coisas, mesmo para aqueles que odeiam a Deus. Entende? Mas não significa que isso é uma regra, que isso acontece com todo mundo. Então eu posso odiar a Deus e Ele faz tudo o que eu quero. Não é assim que funciona. Ele pode até fazer isso, pode, porque Ele é misericordioso. E Ele sabe que a pessoa está precisando daquilo. Então, muitas vezes você vê gente sendo curada e você fala, mas aquela pessoa não merecia. A gente, né, no nosso coração de humano, né, a gente fala, aquela pessoa lá não merecia. Onde já se viu? A outra pessoa parece que era tão boa, Deus não salvou. E aquele um que não prestava, Deus salvou. Somos desígnios de Deus e Deus sabe o que Ele está fazendo. Nós não sabemos. E quem somos nós para julgar Deus? E quantas vezes nós julgamos Deus? Nós ficamos tristes porque Deus tira alguém que a gente ama. Mas Ele sabe o que Ele está fazendo. Nós não sabíamos.
Nós não conseguimos entender. E não adianta justificar, mas a pessoa era isso, era aquilo, era mais velha, era mais nova, estava doente, ia ficar na cama. Não adianta. É Deus que faz do jeito que Ele quiser. E quem está realmente com Deus, ele vai entender isso. E ele vai aceitar. O problema é que nós ficamos com Deus na parte boa. Sabe aquela coisa, Deus vai mudar. Deus vai fazer. Deus vai ajudar. Mas a gente quer que Ele ajude mesmo. A gente não está falando só para falar. A hora que Deus não ajuda, porque nem tudo Deus vai fazer para a gente. Aí a gente fala assim, nossa, Deus podia ter feito isso aí para mim? Por que deixou eu ficar desse jeito? Por que aconteceu isso? Aí a gente fica nervoso. Só que quem fez a situação fomos nós. Esse é o grande dilema, né? Porque tudo que acontece na nossa vida não somos nós. Se eu estou doente, ou é porque eu comi mal, ou é porque eu não me tratei, ou é porque eu tomei friagem, ou é porque eu usei alguma droga, alguma coisa que não prestava. Sei lá, alguma coisa aconteceu para eu não estar bem. O meu corpo, o corpo do ser humano, se ele for bem tratado, ele é para durar pelo menos 80, 90 anos sem problema. Pode ter uma gripinha, uma coisinha ou outra, mas não é para dar problema grave. É para a gente durar. Nós somos que nem carro. Um carro, normalmente, ele dura 200 mil quilômetros, o motor do carro. Mas como que ele dura? Se você trocar o óleo sempre, né? Se você não andar com o óleo vencido, se você não correr demais, e, sabe, tem umas jogadas que precisa fazer no carro. Se você cuidar, tem carro que tem 200 mil quilômetros e está rodando perfeito. Ainda não é capaz de rodar mais 50 mil, sei lá. E tem carro com 50 mil que fundiu o motor. A culpa é de Deus. Você entende o que eu quero dizer? Aí você tem uma pessoa com 30, 40 anos, tudo ferrada. Mas Deus podia cuidar dele. Aí eu orando para Deus. Ué, ele não se cuidou. Eu lembro de um padre, ele fumava. E ele estava com câncer. E já estava condenado, né? Já tinha um médico que tinha falado, você não vai durar, não tem jeito, o câncer está terminal. E ele não parou de fumar. Aí um cara falando para ele, meu padre, por que você não pede para Deus salvar você? E ele falou, viu, não é culpa de Deus, o que eu tenho, a culpa é minha. Eu fumei desde criança. Eu consegui esse câncer para mim por conta minha, não foi Deus que colocou câncer em mim. Ele liberou para que eu fumasse. Eu quis fumar. Ele não foi lá e tirou o cigarro da minha boca. Ele deixou eu fumar. Eu sabia que era errado, mas eu fumei. Aí, agora, 40 e poucos anos lá, estava morrendo. E morreu mesmo, de câncer. Mas ele falou isso. Falou, não vou nem pedir para Deus. Não vale a pena pedir para Deus. Fui eu que estraguei a minha vida. Entende? Então, tem certas coisas que a gente precisa pensar. Né? Às vezes a gente está devendo uma grana e fala, ai meu Deus, me tira dessa, me dá prosperidade, não sei o quê. Por que você está devendo? Porque você gastou. Precisava ter gasto mais do que você ganha? Por exemplo, né? Então, a maioria das coisas que nós pedimos para Deus, somos nós que atolamos o barco. É nós que fazemos. É nós que erramos. Né? A mulher casa com um cara violento, que desde namorado ele batia na mãe, batia na irmã, batia nela, até de namorado. Aí ela casa porque ela vai consertar o cara. Depois de 6 meses casada, ela não aguenta mais apanhar do cara. Aí, ai meu Deus, o que eu faço? Ué, você que fez a burrada, Deus vai consertar. Isso que eu falo, como pai, ele até conserta. Ele até pode consertar, mas ele não tem o dever de fazer. É isso que nós temos que entender. Deus pode fazer qualquer coisa, a hora que Ele quiser, para qualquer um. Não importa que você seja bandido, não importa, Ele pode fazer. Mas não é obrigação de Deus. E nós estamos tratando hoje como se fosse obrigação. Deus tem que fazer. Eu declaro isso. Eu não declaro nada. Quem sou eu para declarar alguma coisa? Né? Não tenho. Né? Eu peço para Deus, eu peço. Eu posso pedir, implorar para que Ele mude a minha vida, para que Ele me transforme, para que Ele transforme as coisas. Mas eu não mando nada. A vontade soberana é de Deus. É isso que nós temos que entender. E como igreja, que iremos nas bodas do Cordeiro, nós temos que começar a entender isso. Entender que nós pintamos um Jesus que está lá nos quadros do Da Vinci, lá, né? Aquele Jesus bondoso, assim, cabeludo, né? Aquela coisa. Nós vemos filme de Hollywood que põe Jesus como se fosse uma coisa. Não tem nada disso. Jesus, ele como humano, ele era humano mesmo.
Ele trabalhava como humano, ele vivia como humano, ele criticava como humano. Ele entrou no templo lá, nem era no templo, lá de fora do templo, aqueles vendedores vendendo lá, ele derrubou tudo aquilo lá. Falei, mas isso aí... Então, isso aí. Ele protestou. Então existe isso em Jesus. Ele é contra as coisas erradas. Então, quando você luta contra as coisas erradas, você não está sendo, você não é como Jesus. Jesus era paz. Onde que Jesus era paz? Sabe? Em alguns momentos sim, mas na maioria, uma boa parte dos momentos, ele não foi de paz. Entende? Então nós temos que entender esse Jesus. Nós adoramos, glorificamos e tentamos ser igual uma pessoa que nós não conhecemos. Vou imitar Jesus, mas como é que eu posso imitar uma pessoa que eu não sei quem é? Então conheça Jesus. Começa a ler mais. Leia os evangelhos e tenta entender. Tenta entender quem é Jesus. Quem é Jesus? Como ele agia? O que ele fazia? Né? O que ele fazia? Amém? Vamos servir a Santa Ceia então? Depois a gente faz a oração, um louvor primeiro, depois um... Vamos lá, pastor, então. Amém. Tá bom. Coube nós dois. A minha gata aqui tem que ficar do lado, senão... meu Deus. Que bom, né? Que bom que a gente está junto ainda, né? Que bom que nós ainda adoramos a Deus, que bom. Tem tanta gente que começou com a gente e hoje já está totalmente fora, né? Abandonou totalmente a palavra, abandonou a igreja, abandonou Jesus. E eles acham que não, né? Tem muita gente que fala assim, eu não estou na igreja, mas eu tenho Jesus no coração. Tá certo que tem muita gente que até são boas pessoas, né? E às vezes até professam Jesus de verdade mesmo. A gente pode até viver assim. É complicado, mas pode. Não é o certo, talvez, porque o próprio Jesus não viveu sozinho, né? Já que nós estamos falando em seguir Jesus, ele tinha 11 junto com ele. Né? Tinha 12, né? É que o Judas era meio... escapava um pouco, mas tinha 12. Ele vivia com esses 12, e mais nas comunidades onde ele ia. Então ele não vivia sozinho. Jesus podia falar, eu sou Jesus, eu sou igreja, não preciso de ninguém, estou na minha, eu cultuo na minha casa, com a minha mãe, com meu pai, boa, acabou. Mas não, ele ia na igreja, ele fazia, ele era a igreja e ele frequentava a igreja. Então, né, já que nós estamos falando de seguir Jesus, esse é o exemplo de Jesus. É não ficar parado, longe de tudo, falar, eu sou sozinho, eu faço tudo. Amém? Vamos ministrar, então, a Santa Ceia, né? Que o Senhor possa estar conosco, nos abençoando e nos dando, clareando nossas mentes nesses dias tão apocalípticos, né? Esses dias tão confusos que nós vivemos pela política, pela vida em si tão corrida, que a gente consiga entender a palavra de Deus cada vez mais, que a palavra de Deus comece a entrar cada vez mais no nosso coração e que a gente possa estar fazendo o que é certo para agradar ao Senhor. Vamos orar então. Senhor Deus Todo-Poderoso, consagramos a Ti nesse momento este pão e este suco de uva, repetimos o Teu gesto de amor que por respeito aprendemos. Abençoa esses alimentos e que seja fortaleza para a nossa alma e para o nosso coração. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós vamos servir o pão. Você pega um pedacinho e segura na sua mão para nós podermos comer todos juntos.
Levante o pão assim. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos comer o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o beberdes este pão e comerdes e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nós vamos beber o vinho, o suco de uva, né? E devolver a tacinha vazia. E depois podemos orar e fazer o louvor. Agradecemos a Deus por mais essa santa ceia. Senhor Deus e Pai, engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Que este pão e que esse vinho, Senhor, seja sustento para o nosso corpo, para a nossa alma, Senhor. Que nós sejamos gratos a Ti, meu Pai. Que nosso coração, Pai, esteja sempre temente a Deus, agradecido ao Senhor, meu Deus, porque Tu és santo, Senhor. Te agradecemos por mais uma vez participar desse banquete, Senhor. Por mais uma vez estarmos comendo do pão, do vinho, que representa Teu corpo e sangue, Pai. Que nós sejamos purificados, transformados, Pai. Pois de tudo que vem do Senhor, Pai, é bênção para as nossas vidas. Então, que nós possamos ser transformados, que até a próxima ceia, Senhor, nós sejamos santos, nós sejamos, Senhor, gratos ao Ti, meu Pai, porque o Senhor deu a vida por nós, Pai. O Senhor derramou o Teu sangue naquela cruz pelos nossos pecados, Senhor. Jamais saberemos o alto preço que foi pago pelos nossos pecados, Pai. Por isso eu Te louvo, eu Te agradeço, Pai, porque Tu permitiu que mais uma vez nós estivéssemos aqui, participando, Senhor, desta santa ceia, Pai. Que nós possamos, até a próxima ceia, engrandecer e agradecer Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos pela Tua palavra, pela santa ceia, Senhor, pelos Teus milagres, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos feito, Pai. Sou grata a Ti, Senhor. E é em nome de Jesus que eu venho Te pedir, meu Pai, a Tua bênção, a Tua graça, sobre cada pedido aqui colocado, sobre cada vida aqui representada, meu Pai. Que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor os abençoe e que o Senhor atenda, Pai. Dai a vitória, dai a bênção que cada um aqui precisa, meu Deus. Faça milagres, Senhor, em nossas vidas, Pai. Atenda, Senhor. Atenda nosso clamor, atenda nossos pedidos, Senhor. Em nome de Jesus, visite cada família aqui representada, meu Pai. Ou aqueles que aqui não colocaram seus pedidos, mas está precisando de uma bênção, está precisando de uma vitória. Tenha misericórdia, Pai. Abençoa. Em nome de Jesus, atenda ao clamor dos Teus filhos, Pai. É o que nós oramos e já Te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Vamos encerrar nosso culto da família, né, no domingo. Que o Senhor possa nos abençoar realmente cada vez mais. E eu sei que Deus quer nos abençoar. Deus
Deus quer fazer o seu milagre. Deus quer curar. Deus quer prosperar na sua vida. Deus quer tudo de bom para todos nós. Com certeza. Mas também depende um pouco da gente, né? Depende um pouquinho da gente. Que a gente realmente confie no Senhor. É isso que é importante. A gente obedeça ao Pai e confie em Deus. Isso é o mais importante. Que a gente obedeça e confie. Vamos encerrar. Quero orar pela família da Gina, que perdeu a avó dela hoje. Que Deus esteja confortando, né? Ela já, que Deus conforte a família, dê sustento para eles, né? Que eles se acalmem e que tudo corra bem, em nome de Jesus. Não sei se tem mais alguém com pedido? Amém. Então vamos pedir pelo Brasil também, né? Que essa guerra que está existindo não seja contra as pessoas, mas seja contra as potestades, contra as potestades malignas que nós sabemos que está tentando invadir esse país. Então que nós possamos orar. A maior arma que nós temos é a oração. Não é metralhadora, não é revólver, não é dar tapa em ninguém. Mas a maior arma que nós temos é a oração. Todos os grupos e pastores, pelo menos aqui em Piracicaba, mas eu sei que no Brasil todos, eles estão convocando as igrejas para 20 dias de oração, 15 dias de oração, até dia 30. Né? Hoje já é dia 10, 9. Então, são 20 dias, né? Então, a partir de amanhã, por exemplo, nós podemos convocar 20 dias de oração para a gente estar orando pelo Brasil e jejuando pelo Brasil. Pode ser 20 dias, pode ser 15, não importa. O importante é que a gente ore, que a gente jejue, que a gente consagre o Brasil para Deus, para que seja feita a vontade do Pai, tá? Não vamos definir candidato. É lógico que nós temos a nossa preferência, todo mundo sabe, não precisa nem falar. Mas não somos nós que sabemos. Quem sabe é Deus, né? E eu confio no Senhor. E eu sei que de alguma maneira Ele vai fazer com que o melhor, né, que seja feita a vontade dEle. E eu não posso contestar a vontade de Deus. Nós temos que aprender isso, né? Eu posso até fazer a minha parte. Eu posso ir lá na hora do voto, fazer a votação, votar no nome que eu quero, que eu acho legal. Mas é Deus que vai colocar ou constituir o presidente, né, o rei, é ele que constitui, não somos nós. Então, que seja feita a vontade de Deus e que nós aceitemos. Mas vamos orar para que essa potestade demoníaca que está tentando, não só no Brasil, mas no mundo, que a gente possa combater através da oração e através do jejum. Vamos orar então, agradecendo a Deus. Põe a mão no seu coração. E peçamos a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por esse culto, pela Santa Ceia maravilhosa, Senhor. Obrigado pela palavra, pelos louvores abençoados, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado em todos os momentos. Muitas dificuldades às vezes, mas o Senhor tem nos dado força para que nós consigamos atravessar essas dificuldades. E nós só temos que agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Jesus. Pedimos pela família da Gi, que o Senhor console toda a família. E pedimos pelo Brasil, Pai, que o Senhor possa estar à frente de tudo. E que tudo seja feito conforme a Tua vontade. E só nós pedimos, Senhor, que nós queremos vencer, através da oração e do jejum, as forças malignas que nós temos contra o Brasil, contra o mundo, contra as crianças, contra tudo que veio de Ti, Senhor. Que nós possamos ser essa igreja limpa, de vestes limpas, brancas, que nós possamos ser uma igreja que realmente seja sal na vida das pessoas e não fermento, Senhor. Que nós possamos ser luz e não escuridão. E nos ajude, Senhor. Nem sempre conseguimos fazer tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Então nos dê força, nos dê capacidade, Senhor, para nós como igreja sermos a diferença nessa vida, nesse mundo, nessa terra, para que nós possamos estar nas bodas do Cordeiro, junto com o Senhor Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Eu peço pelos meus irmãos, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, pelos meus filhos, Pai. Peço também pelas minhas netas, que o Senhor esteja na vida de cada uma delas. Todas as pessoas que nós amamos, Senhor. Todas as pessoas que convivem conosco, Pai.
esteja na vida de cada um, Senhor. Os nossos colaboradores, as empresas, Pai. Que o Senhor esteja na vida de cada uma delas, de cada um deles, Senhor. E vá transformando a vida deles, Pai. E que eles sejam cada dia mais abençoados, Senhor. E ajude, Senhor, a mim e a pastora, para que nós possamos ser grandes líderes, em nome de Jesus. Que nós possamos liderar em Teu nome, Pai. Porque tudo que nós temos, nós consagramos a Ti. Tudo que nós temos é Seu, Pai. Então nos ajude, nos capacite, para que possamos fazer tudo da melhor maneira possível, simplesmente para Te agradar, Pai. É isso que nós queremos, é esse o nosso objetivo. Obrigado por tudo, Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Agora nos leve para casa na Tua bênção, na Tua misericórdia, nos dê uma noite de sono tranquila e abençoada, Senhor. E que essa semana seja uma semana de vitórias, uma semana de bênção, uma semana maravilhosa, Senhor. Que nós vai ser o início de uma nova vida para todos nós. Uma vida de bênção, uma vida maravilhosa, cada vez mais próximas de Ti, Senhor. Que nós possamos estar orando cada vez mais, jejuando cada vez mais, lendo mais a palavra e entendendo mais o que o Senhor espera de nós. Nos dê uma semana abençoada, Senhor. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos. O Senhor os abençoe e os guarde, faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de todos. O Senhor levante o rosto sobre vocês e lhes dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre, e todos digam amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe e uma boa noite a todos.